O universo da palhaçaria está cada vez mais ligado às demandas contemporâneas. Aquele palhaço que arrancava risos com tombos e bofetões, agora traz um humor mais ácido e questionador. Junto com essa mudança, nós temos as mulheres, que têm conquistado o seu espaço com muita habilidade e sensibilidade. Acho que já deu para saber onde vamos chegar, né? A conversa do Enredo Cultural de hoje são com as mulheres que se dedicam à palhaçaria. E ainda tem muito mais. Bom, o Enredo Cultural hoje está mostrando as mulheres nesse universo da palhaçaria. Eu estou agora aqui com a Rita, que começou atriz, mas virou a palhaça caçarola, né? Isso, estou engateando aí no mundo da palhaçaria, né? É um desejo muito antigo, há mais de 10 anos que eu tinha. E a partir de 2013, com uma direção do Maneco Maracá, eu estreiei um espetáculo. E qual é a diferença, Rita, entre ser uma palhaça ou ser uma atriz? A diferença é muito grande, porque a atriz, ela interpreta um personagem. Por mais que a personagem tenha muito da atriz, a gente ainda se esconde por trás da personagem, porque o público não sabe. No caso da palhaçaria, que não é um personagem, né? A gente coloca o mais íntimo nosso, aquela coisa única, particular e pura, que usa da expressão do riso e do exagero, né? Para sua expressão, é tudo meu, assim. Primeiro começar com esse lado aqui. O que você vai dar para esse lado de cá? Ó, o lado de cá, minha gente, ganhou uma ré. E isso também permite uma aproximação, uma intimidade com o público. Sim, porque a gente não tem barreiras, né? O palhaço é uma pessoa que, se tivesse barreira, ele ia ser o primeiro a chegar e quebrar, porque ele subverte essa lógica cotidiana, né? Acho que a função do palhaço é subverter, sabe? É deixar você assim, numa situação de... Sim, não na situação de conforto, não. E agora eu tô falando com a Rita ou com a palhaça? Porque agora eu fiquei com medo. Rapaz, sabe que eu nem sei. Porque não que aposta, mas quando a gente vem, se você está num festival, você está assistindo um espetáculo, você vem de uma oficina, a gente realmente fica numa vibe diferenciada. O olhar muda quando a gente não tem tanto acesso. Transita bem, mas assim fica meio misturado. Fica meio misturado. Misturado, sim. Então vamos fazer o seguinte, Rita. A gente vai assistir agora ao Dissonarte aqui dentro do Enredo Cultural. Sim. E daqui a pouco eu quero saber um pouco mais desse universo aí da palhaçaria e como as mulheres estão localizadas nele. Pode ser? Claro, vamos sim. Vamos rodar o Dissonarte agora. Quando a gente começa o trabalho no balé, ainda criança, a gente usa esse tipo de sapatilha, que é chamada de sapatilha de meia ponta. Que a de iniciante ela tem um solado inteiriço, é para você aprender a esticar o pé, porque isso é uma técnica básica do balé clássico, de manter os pés sempre esticados, né, e amortecer, no caso dos pequenos saltos ou grandes saltos. E depois que você passa para um outro nível, a sapatilha de meia ponta ela tem uma divisória. Elas costumam ser de couro, que são as sapatilhas mais resistentes, mas também tem um outro material que a gente chama de lona. E a gente tem a sapatilha de ponta, que ela é usada para as coreografias que são feitas na ponta dos pés, né? O que vai dar suporte para a bailarina fazer giros, fazer passos que são especificamente na ponta. Quase todas são feitas de gesso. Mas tem sapatilhas mais profissionais que têm uma durabilidade maior e elas são melhores até para performance, que elas têm um material específico, que é um tipo de resina, né? Você olha e parece um plásticozinho, que ele fica por dentro da sapatilha e ele não tende a quebrar como o gesso. No caso de uma sapatilha que é feita de gesso, não se pode lavar. Então o que a gente faz é pintar sempre que tem algum espetáculo, alguma coisa que vai precisar de ser apresentada, né? Para ela ficar no pé, tem que costurar uma fita de cada lado, do jeito que tá essa aqui. Além da fita, que a fita não é suficiente para segurar no pé, a gente costura um elástico.
Então você vai colocar o pé na sapatilha, você põe ele por aqui, passa um elástico que fica sobre o peito do pé e amarra as fitas depois. Para não machucar o pé, são os dedos, né? A parte que fica mais exposta ao bloco da sapatilha, que são os dedos aqui dentro, a gente costuma usar uma coisa que a gente chama de ponteira. Isso aqui é um tipo de ponteira de silicone. Antigamente se usava tecido mesmo, existe ponteira de tecido ainda. Eu sou Amanda Marques, esse foi o Dicionarte de hoje. Eu falei sobre as sapatilhas do balé clássico. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E a gente continua o enredo cultural mostrando as mulheres nesse universo circense e da palhaçaria. Olinda, conta pra gente o que é ser mulher, circense e artista de rua. Ser mulher nesta época, nesta década, é estar em uma búsqueda constante de uma definição feminina desde um olhar feminino, não desde um olhar masculino. Ser artista é ter a oportunidade de fazer uma inserção social, de dar um pedacinho de prazer à sociedade que está focada no cotidiano. Ser artista de rua, ser mãe e viver daquilo, né? A gente sofre preconceito porque a sociedade acha que a gente é um rebelde e a gente é, porque a gente está em busca da felicidade e da liberdade. Você é mãe, artista circense, Sou. e aí seu filho já vai ser artista circense também, né? Eu acho que ele já está sendo artista circense. Eu treino com ele o número de acrobacias há um ano, mais ou menos. Desde criança eu sempre estimulei ele, mas há pouco tempo ele está começando a querer seu espaço. Como que você se transformou em um artista circense? Eu venho do país da Colômbia. Eu acho que é conhecido mundialmente como um país que tem um grande comércio com a droga. Eu venho de um hogar de drogadictos, mas eu acredito que as gerações com o tempo vão se libertando de muitas coisas, né? E eu decidi romper com aquilo. Eu inicialmente comecei com o circo, com os malabares. Depois me apaixonei com a palhaçaria porque é como é uma grande ferramenta de cura, assim, é como uma grande ferramenta para a gente se aceitar o que a gente é, as nossas raízes. Muitíssimo obrigado. Muitas graças a você. Graças. Parabéns para vocês. Delvane, você é formadora de palhaços e palhaças também, né? Comecei no teatro muito nova, ainda criança, e estudei artes dramáticas, que eu fiz o técnico de artes dramáticas, me tornei uma profissional do teatro e fui me iniciar na palhaçaria, né, como palhaça, anos depois. Como já fazia 8 anos, né, que eu estava trabalhando com isso, também já tinha tido uma experiência com a técnica, eu comecei a fazer formação. Como nasce um palhaço? Vamos partir do ponto que todas as pessoas podem ser palhaços. Na tradição circense, eles se iniciavam e iniciam até hoje, né? O palhaço do circo está doente ou falece, ou o sobrinho, é o filho, é o cunhado, é alguém que tem aquela aptidão que vai ser testado no picadeiro. Nos palhaços iniciados que não são da tradição, como a gente chama palhaço contemporâneo, tem um método. Então, a iniciação do palhaço, ela chega a ser muito complexa. Você vai pegar a sua essência, aquela pureza da criança, né, com a sua experiência. Hoje nós estamos falando da mulher nesse universo circense, né, e da palhaçaria. Aí eu te pergunto agora, como nasce uma palhaça? Bem,
A diferença vem depois. A diferença vem de como ela vai construir o seu repertório. Que o homem ele vai mais pela habilidade e a mulher vai mais pelos sentidos. Expressar um conflito, ela vai expressar algo que incomoda. A sua palhaça é a Margarida, né? Margarida. E eu pesquisando aí descobri que a Margarida já recebeu uma carta de um pretendente depois de uma apresentação. Conta pra gente essa história. Ou melhor, ao invés de você contar essa história pra gente agora, eu quero que você conte daqui a pouco, porque agora nós vamos assistir ao Musicofilia de hoje e na volta eu quero saber essa história. Pode ser? Pode ser. Olá, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Vou falar um pouco de Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré ele queria ser um pianista, só que como ele era muito pobre, ele não teve acesso aos estudos. E lembrando que naquele contexto, ser um pianista necessariamente implicava estudar na Europa. E isso foi uma frustração durante toda a sua vida. Mas ele se tornou um pianeiro. O que era um pianeiro? Era aquele músico que tocava em bailes, em casas de partitura, em salas de cinema. E essa dimensão do pianeiro é muito interessante porque ele teve vários empregos, vários trabalhos. Um deles foi o de pianista demonstrador. O pianista demonstrador é aquele que trabalhava nas salas das lojas de música e a clientela chegava, via a partitura e ele simplesmente tocava a música e a pessoa escolhia se era bonita ou se era feia. Nazaré tem uma característica muito importante porque estava em voga naquele momento o machixe. O machixe era uma música coreográfica, uma música de dança, considerada a primeira dança genuinamente brasileira, um andamento acelerado, e ele transfere essa ambiência do machixe para o piano num andamento mais lento e, portanto, para não ser dançada. Como ele viveu em um contexto em que se ainda não pensava em o que era ser música brasileira, a identidade de uma música brasileira, ele vai ter uma importância muito grande, porque ele está fazendo exatamente isso, a confluência dos gêneros e com uma identidade bastante nacional. Pois bem, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, foi uma alegria falar aqui de um grande nome da nossa música, Ernesto Nazaré. Antes de continuar a nossa conversa com a Delvane, vamos com o UFG na cidade e visitar a primeira exposição do Museu de Ciências da UFG. Bom, o UFG na cidade de hoje está na primeira exposição do Museu de Ciências da Universidade Federal de Goiás. Professor, esse Museu de Ciências ele não começou a ser planejado agora, né? Já tem um tempo. Já tem cerca de 2 anos que nós estamos articulando os núcleos museológicos da universidade para que o nosso Museu de Ciências da UFG funcione em rede. Hoje somos 16 núcleos que estão trabalhando articulados e compondo o Museu de Ciências da Universidade Federal de Goiás. Os núcleos museológicos, eles têm esforços específicos e às vezes descentralizados para a execução de suas atividades. A ideia de trabalharmos em rede é para que a gente tenha uma maximização dos nossos resultados em função dos esforços que nós já realizamos. E o que as pessoas encontram aqui nessa exposição em específico? A exposição ela é o marco
de abertura para público das iniciativas do Museu de Ciências, e hoje nós temos uma série de núcleos com peças expostas nessa exposição. Nós temos como base um projeto expográfico em uma forma de um helicoide espiralado. Isso faz com que todas as peças estejam organizadas nessa conformação geométrica, e nós partimos da ideia de início no solo e finalização no céu. Por isso a exposição se chama Entre Saberes do Céu ao Solo. Quem pode vir visitar esse museu? Todas as pessoas podem vir, e as crianças elas deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. A partir das peças, nós temos toda uma base de conhecimento que está estruturada pela segmentação que nós temos aqui. E é nesse sentido que a exposição ela começa no que nós vemos, mas ela alcança o infinito da simbologia e do conhecimento humano. Adelvânio, eu deixei uma pergunta no ar e conta pra gente essa história aí. Como que a palhaça Margarida recebeu essa carta do pretendente? Você sabe que você me fez lembrar dessa história. Eu não me lembrava mais dessa história. Foi na estreia, em 1997, né? E o espetáculo ele tinha uma temática bem romântica. Porque eu falei que eu queria falar sobre o amor e solidão, né? Nessa temporada de estreia, alguém... público que estava lá, um cavalheiro, né, escreveu uma carta de amor para Margarida. Aliás, eu tenho que procurar, ver onde está essa carta. E colocou debaixo da porta do teatro. Então aquilo para mim foi, nossa, né, como consegue chegar nesse ponto, né, a pessoa consegue assim despertar, ser afetada, né, a esse ponto. Eu fiquei muito surpresa. Claro que depois foi passando, a gente vai vendo que você toca o coração das pessoas, né, de ouvir mulheres dizendo, você fez o espetáculo que é a minha vida. E a gente volta com o Enredo Cultural hoje conhecendo o universo das mulheres na palhaçaria. Antes da gente continuar a conversa com a Rita, a palhaça caçarola, vamos de retrato cultural conhecer o multiartista Ciberpajé. Meu nome é Ciberpajé, eu sou o Edgar Franco, né, conhecido como Edgar Franco. Aquilo que me fez tornar-me um artista foi a relação com o meu pai e a relação que o meu pai tinha com o universo da arte. Todas as minhas obras artísticas em múltiplas mídias, elas acontecem dentro desse universo ficcional, que ele situa a Terra num futuro hipertecnológico, em que a gente tem 3 espécies, uma que eu chamo de extropianos, são seres que transferiram a consciência para uma máquina. Tem os tecnogenéticos, são seres humanos híbridos de animal e vegetal. Eles têm as formas mais complexas possíveis. E a gente tem os resistentes, que são os seres humanos como nós, que estão resistindo a mudanças. Que afrontávamos a abertura, aguardando qualquer surpresa que nos desafiasse, que nos hostilizasse com seu álibi de sombra. A minha perspectiva dentro do universo ficcional, a princípio, era uma perspectiva de me considerar um humano, um resistente dentro desse contexto. E eu penso que a gente vive uma imbricação com a tecnologia que, infelizmente, no contexto contemporâneo, ela está muito mais conectada com o lucro do mundo tecnocrático do que com a nossa transformação real, né, pela tecnologia. Tem muitas tecnologias que elas são fabulosas, né? Por exemplo, a chance de estar falando isso aqui e isso, né, estar conversando com vocês aqui, isso depois está na internet num
num site em que as pessoas vão poder ver isso aí ad infinitum, né? Isso que eu estou falando, eu acho sensacional. Então eu gostaria, por exemplo, de ter uma conexão direta com a internet a partir do meu cérebro. Isso me deixaria muito feliz, entendeu? Já o celular não me interessa. Foi a primeira banda performática do Brasil a usar a realidade aumentada, a gente começou a usar em 2010, então tem uma faixa que chama Ciberpagelança, que eu uso um marcador nas minhas costas, a câmera me filma e as pessoas me veem num telão com braços de serpente saindo das minhas costas. E aí eu comecei a usar, né, esses aparatos todos, que cada um tem um significado e um símbolo de transmutação para mim, e ao usar isso aqui, eu estou incorporando também e trazendo a arte para minha vida. Deixa eu ver, não, acho que eu falei tudo, eu sou falador, né? Vocês vão ter muita coisa para editar aí, eu sou muito falador, acho que eu falei tudo. Não, eu só queria agradecer, né? Grande abraço do Ciberpajé. Bom, Enredo Cultural de volta. Hoje nós estamos conhecendo como as mulheres estão aí transitando nesse universo da palhaçaria. Nós estamos aqui com a Rita, que é atriz e também é a palhaça Caçarola. Além do desafio de ser você mesma, como você falou no bloco anterior, quando você decidiu ser palhaça, quais foram os outros desafios que você encontrou? Eu acho que o primeiro é você realmente romper essa máscara cotidiana, né? Esse verniz social que você carrega para se relacionar com os outros. Já o palhaço, ele não pensa, a reação é automática, ele é muito físico, né? Então ele é acho que o palhaço ele é um comunicador de sensações. Durante o espetáculo, a Caçarola ela faz o quê? O que ela conta para o público? Então, a palhaça Caçarola, ela entra em cena para realizar um número fabuloso, fenomenal. Mas aí até ela conseguir realizar o número, acontece uma série de imprevistos, assim, né? Que ela mesma vai criando situações e aí ela tenta resolver essa situação, acontece outra situação, que vai levando a outra, mas até que finalmente ela vai revelar o número, fazer, claro que de uma forma poética. A plateia se emociona, se diverte? Se diverte. Eu acho que tem aquele riso, assim, poético, né? Porque às vezes a pessoa pensa que palhaço é gargalhada, né? Não, tem esses momentos, mas tem aquele riso, assim, que é poético, aquela ternura, aquela delicadeza. Eu acho que principalmente, talvez, da palhaçaria feminina, né? Eu acho que tem um pouco disso. Às vezes a gente escuta, nunca vi uma palhaça mulher, isso é novo. Às vezes é um gesto, apenas uma reverência, sinal de que você tocou ali, né? Rita, muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Vamos nos divertir um pouco mais aí com a palhaça Caçarola. Vamos sim. Conta pra gente como que é o espaço da mulher palhaça hoje. O primeiro festival de palhaços aconteceu em 1996. Que é o Anjos do Picadeiro, né, do Teatro Anônimo, lá no Rio de Janeiro. Então eu lembro que quando a gente foi, eu não tinha nem meu espetáculo ainda. Para nós, assim, para nós mulheres, era tudo muito assim, assistindo e fazendo pequenos números, até que a gente foi percebendo, né? A gente falava para os nossos colegas, pô, a gente quer mais espaço. Não, a gente também quer apresentar, mas eram tantos homens palhaços que não tinha espaço para nós. E aí, foi uma iniciativa das Marias da Graça, do Rio de Janeiro também. Elas montaram em 2007, o festival Esse Monte de Mulher Palhaças. Tem várias palhaças em vários estados onde a gente se reúne, onde a gente fala sobre a temática. E a gente acabou de montar também em julho, com uma iniciativa de uma amiga palhaça, e a gente se reuniu, criamos uma escola só para mulheres palhaças, Escola de Palhaças. Adelvane, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, que você possa aí multiplicar, né, esse universo de palhaças sensíveis, né, que toca o coração das damas e dos cavalheiros. Obrigada, Marcelo, Obrigado. Também agradeço, foi um prazer. Chegamos ao fim do Enredo Cultural de hoje, eu espero que você tenha gostado. Para rever esse episódio é só entrar no site da TV UFG. Lá você também encontra todas as produções da emissora para assistir, compartilhar e mandar o seu recado por nossas redes sociais. Até a próxima, tchau!